Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder compartilhar com vocês experiências de leitura. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse momento de pandemia, vamos compartilhar informações e experiências sobre educação e hábitos de leitura, sempre com foco na necessidade do isolamento e do afastamento social, evitando aglomerações, nos protegendo e protegendo nossos familiares, e seguindo as orientações dos profissionais da área de saúde. Ao longo dessa edição, vamos falar de educação, de hábitos de leitura, acontecendo num ambiente em que estudantes, professores, supervisores, pedagogos e diretores das escolas estão trabalhando à distância e sem o contato presencial do dia a dia nas escolas. E continuamos insistindo para que nossos alunos criem rotinas e continuem estudando bastante, estando em casa. É o momento de nós reaprendermos a viver. Para os jovens estudantes, eu acho que vem aí a questão, nós tivemos uma história de estudar para a escola, estudar para a prova, estudar para o professor, quando na realidade nós devemos estudar para nós. Para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento. Então é o momento de mudar um pouco o foco. Principalmente não parar de estudar, não parar de ler, fazer as atividades, buscar caminho, buscar alternativas. As escolas vão estar se adaptando num período bem próximo, aí, alguns já estão enviando material, outros já começaram, outros ainda vão começar nos próximos 10, 15 dias, mas independente disso, pegue seu material de escola, tome seu banho, sente numa cadeira, sente no chão, mas faça uma atividade que possa ser similar àquela da escola. Leia, estude, pesquise. É preciso que haja esforços envolvendo as escolas e os alunos para minimizar e diminuir as perdas que podem acontecer. A mensagem que eu deixo é que nós estamos trabalhando com afinco, dioturnamente, com reuniões, em grupos de trabalhos, com a única intenção de manter a qualidade do ensino dentro do novo sistema que nós estamos sendo obrigados, na realidade, a oferecer, e que todas as decisões que serão tomadas, que estão sendo tomadas, é justamente visando essa qualidade, essa manutenção das atividades, com a menor perca possível. E além dessas rotinas com o material escolar, é importante que os nossos estudantes encontrem também outras formas de lazer, junto com a família. Então, meu recado para os nossos estudantes é o seguinte, que vocês consigam estabelecer uma rotina mínima de estudos. Isso é importante, rotinas são importantes, certo? Na escola presencial, os estudantes tinham lá 5 horas diárias, de manhã, à tarde ou à noite, isso era uma rotina. Então, em casa, nós precisamos também estabelecer rotinas. Certo? Então procurem se organizar com relação às teleaulas, assistir às teleaulas, a postagem de atividades que são propostas pelos professores. Para além disso, também mantenham rotinas de lazer, que é importante, assistir a bons filmes, a leitura de livros, a conversa, a interação com a família. Para a entrevista dessa semana, nossa convidada é a professora e diretora Penha Juriato. Penha é diretora da Escola José de Caldas Britos, localizada no bairro Araçá, aqui em Linhares, ligada à Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Numa prosa permeada de opiniões de qualidade, conversamos principalmente sobre a importância, nesse momento de pandemia, de os estudantes manterem rotinas de estudo, estudando em casa. A minha mensagem é, estudantes, usem esse momento para estudar. Aproveite esse tempo que você tem em casa, para estudar, para ler. Eu acho que os livros agora precisam ser os nossos grandes aliados, se não foram antes. As pessoas precisam se conscientizar que é um grande momento, um momento oportuno para aprender.
Então, dedica seu tempo, rotina de estudo, né? Tem um horário, que horas que eu vou estudar. É com as palavras e orientações de Penha Juriato que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, uma das dificuldades que a gente verifica sobre a prática de leitura e hábitos de leitura é manter a concentração, principalmente entre os jovens. Nesse momento em que estão estudando em casa, seguem aqui 2 dicas importantes para manter a concentração nos momentos de leitura e de estudo. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A primeira dica é você tentar evitar de ler em momentos que você está com sono ou cansado. Ler quando você está cansado vai se tornar uma espécie de barreira para você conseguir completar suas leituras. Mas isso também não quer dizer que é impossível você ler quando está cansado. É só mais difícil. O ideal é você tentar separar momentos do dia em que você se sente mais ativo para ler um pouco, mesmo que sejam só algumas páginas. Tem gente que se sente mais animado de manhã, tem gente que se sente mais animado de noite. Vai depender de você identificar isso e tentar ajustar os horários adequados para a leitura. Claro que nesse caso tem exceções, né? Você pode estar mais ativo no horário que você está ocupado e simplesmente a hora livre que você tem é o horário que você está mais cansado. Nesse caso, você precisaria exercitar e organizar o seu hábito de leitura para conseguir ler mais, mesmo quando você está um pouco indisposto para isso. Eu tenho 2 vídeos no canal que falam sobre isso, um sobre organização e outro sobre ler mais e melhor e aprimorar o seu hábito de leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses 2 vídeos e eu aconselharia muito que você assistisse para pegar algumas dicas aí. A segunda dica é arrumar um espaço que seja confortável para a leitura. Ninguém consegue ler muito tempo se fica toda hora se posicionando na cadeira ou parando, interrompendo a leitura porque está com dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas. Tentar criar um espaço mais confortável para ler é fundamental para manter a concentração na hora da leitura. Para isso, o ideal é você tentar, de repente, arrumar uma poltrona mais confortável, ou ler no sofá e conseguir alguma coisa para você esticar as pernas, ou colocar mais alguns travesseiros ali, de repente algum travesseiro para você apoiar o braço. As alternativas dependem mais de você, né? De descobrir o que te deixa mais confortável na hora de ler. O que interessa é priorizar o seu conforto e tentar arrumar estratégias para tornar o momento de leitura o mais agradável possível. E mantendo a concentração, é importante que nossos estudantes aproveitem para estudar. Vamos então para a nossa coluna Sim para a Educação, com uma matéria feita pelo jornalista Cláudio Henrique, aqui da TV Sim de Linhares. Vamos que vamos! Muitos estudantes da região de Linhares já se adaptaram à nova rotina das aulas em casa com o acompanhamento dos pais. A Mariana já está no 3º ano do ensino médio. Ela aprovou a iniciativa. Nesse período de quarentena, as videoaulas estão sendo muito satisfatórias para mim. Por quê? Porque quando eu voltar à minha rotina escolar, eu não vou ficar perdida no conteúdo administrado pelo professor na escola. É importante para nós alunos porque não perdemos as aulas que seriam nas escolas, mas durante essa pandemia que está acontecendo, nós não podemos sair de casa, né? Aí o governo do estado teve essa iniciativa ótima. As aulas em Linhares podem ser acompanhadas pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta. A ideia do governo do estado é manter os estudantes em contato com as atividades pedagógicas nesse período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Aí, depois que começou o projeto pela TV, a gente só aprimorou, né? Usar mais o aplicativo e também as aulas na TV. As aulas são exibidas às segundas, quartas e sextas-feiras. O conteúdo também é reprisado às terças-feiras, quintas e sábados. Cerca de 240 mil alunos, além de professores e diretores, devem ser atingidos por esta ação do governo do estado. Tendo essas aulas em casa, eles vão ter o que fazer, tem como estudar, tem como acompanhar. São 3 horas de aula e é muito gratificante para a gente que é mãe, que tem nossos filhos em casa, para poder continuar estudando
e tendo conhecimento, né? Não ficar tão distante do que eles precisam, que é estudar. Para acompanhar as aulas pela TV, basta atualizar a busca automática de canais no seu televisor. No site da SEDU e no portal sinoticias.com.br, você também fica sabendo um pouco mais sobre o programa escolar do Governo do Estado do Espírito Santo. É louvável, né, a pessoa que tomou essa atitude de passar essas aulas na TV, pelo menos nossos filhos têm ocupação nessa quarentena, né, porque é importante o aprendizado da criança, né, do adolescente, e em casa sem as aulas eles ficam muito à toa, né, então assim ocupa o tempo deles e eles não ficam tão atrasados no ano letivo, no conhecimento deles. E eu quero convidar vocês para assistirem junto comigo um projeto que é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura aqui do Espírito Santo, a Quarentena Literária, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição. Acompanhe junto comigo. Olá, pessoal! A Secretaria de Estado da Cultura aqui do Espírito Santo lançou recentemente a campanha de incentivo à leitura Quarentena Literária. Os leitores de todo o estado poderão compartilhar seus vídeos de dicas de leitura ou história e indicação de livro e poderão ser sorteados com 30 brindes relacionados à leitura e à tecnologia no final do projeto. As melhores postagens poderão ter destaque nas redes sociais da Secretaria de Estado da Cultura e da Gerência do Sistema de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo. Segundo a gerente de bibliotecas da Secretaria de Estado da Cultura, Marcele Coelho Queiroz, o objetivo desta ação é incentivar um movimento literário, criativo e com protagonismo infantil, juvenil e adulto. Seja individual, seja em família, incluindo também os usuários da Biblioteca Pública Estadual, suas divisões itinerantes e as 78 bibliotecas públicas municipais ligadas a essa gerência. Olá pessoal, eu me chamo Marcele Queiroz, sou bibliotecária e gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo e tenho um recado muito legal para vocês nesse período de isolamento social. A Secult, juntamente com a Gerência de Bibliotecas Públicas, abrem a campanha Quarentena Literária para a população de todo o estado. Convidamos você, morador do Espírito Santo, a gravar um vídeo de até 3 minutos. Que estimule a leitura e marcar nas nossas redes sociais. Sortearemos 30 participantes em todo o estado que ganharão kits de incentivo à leitura. Capricha no recado e incentive a leitura. Leia, ame, indique para todo mundo! Para conhecer o regulamento completo da quarentena literária, acesse www.secult.es.gov.br e participe dessa campanha. Saudações poéticas e literárias. É compartilhando essas informações e experiências que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Penha Juriato. Ela é diretora da Escola José de Caldas Brito, aqui de Linhares. Ô Penha, com toda a sua vivência, né, no ambiente da educação, o que mudou nas escolas nesse período de pandemia e como é que a pandemia está afetando o ambiente da educação, Penha? É preciso respirar para dizer, né? Porque esse cenário pegou a todos nós de surpresa, de um dia para o outro, nós fomos levados a fechar as nossas escolas, né, fechar totalmente as escolas, e isso pegou a nossa escola de surpresa, né, José de Caldas Brito, que é a escola onde eu hoje estou como diretora, mas o Brasil e o mundo inteiro. Então, é uma situação desafiadora, né, para todos nós, educadores. E de um momento para o outro, nós
nos perguntamos o que fazer. E aí, junto com a Secretaria de Estado de Educação, a SEDU, né, o secretário prontamente nos colocou uma diretriz. Primeiro passo é a gente se aproximar dos professores, da equipe e dos estudantes. Né? Apesar de estarmos com a escola fechada, nós fomos levados a fazer esse movimento de chegar nos estudantes, né, de estabelecer um vínculo com eles, um contato. E claro que esse contato precisa ser de acolhimento, né, um contato afetivo. Então, o primeiro momento foi esse, né, de todo um trabalho dos professores, tá, entrando em contato, até disponibilizando os seus telefones. É preciso ressaltar isso, sabe, o esforço de todo o magistério para chegar, do uso pessoal do professor, isso é fato. Então, eles assim não mediram esforços, né, embora estavam em suas casas, mas assim, manter aquele contato com o aluno, todo mundo percebeu a importância disso. Então, foi o primeiro movimento que a escola fez. Os professores em contato com os alunos, né, estabelecendo esse vínculo. E outra diretriz que a Secretaria de Estado nos colocou é que a gente, de alguma forma, desse continuidade ao conteúdo, né, que seguisse uma matriz curricular, né, nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, então que a gente estabelecesse também um momento de aprendizagem para os estudantes. Apesar, né, do aluno, né, Penha, não estar na escola, isso, estando em casa, que ele continuasse estudando. Que, né, a gente mantivesse, então, um vínculo com o aluno e que ele que a gente levasse, né, enquanto instituição de ensino, o aluno também aproveitar esse tempo para aprender, né? E aí a Secretaria de Educação, então, lançou, né, o programa, né, escolar. Ô Penha, a gente tem acompanhado o noticiário, principalmente com relação ao crescimento dos números de casos, né, da pandemia. Infelizmente, tem crescido o número de mortes, e isso também está afetando o Espírito Santo. No primeiro momento, nós recebemos uma orientação que o principal grupo de risco, né, que desse grupo sairiam as vítimas da pandemia, que seria acima de 60 anos de idade, e pessoas que também tivessem doenças pré-existentes, né, cardíacas, né, pessoa que tem hipertensão, diabetes e tal. Só que os números da realidade estão mostrando que está diminuindo as faixas etárias que também estão sendo atingidas pela doença. Por exemplo, nós temos um dado oficial aqui do Espírito Santo que mostra que quase 35% dos casos da doença aqui no estado envolvem pessoas de até 39 anos de idade. E aí, a rede estadual trabalha muito com jovens. Como é que você percebe essa situação? E isso nos preocupa. Já que a gente tem visto muitos jovens na rua. Isso nos preocupa, porque com essa orientação das pessoas mais idosas permanecerem, né, mais recolhidas em suas casas, e a turma mais jovem, tal, né, de certa forma, continuou em alguma forma mais exposta. Então, por isso, esse resultado. Né? Então, acabou contraindo mais. E isso nos preocupa, por quê? Porque as pessoas precisam se conscientizar, né? Nós precisamos nos conscientizar que nós podemos, né, contrair a doença e levar para as outras pessoas idosas que estão em casa. Então, me assusta muito, professor Pereira, quando eu vejo adolescentes, né, nossos alunos aí nas ruas, sem preocupação nenhuma. Então, isso não pode acontecer. E muitas vezes, Penha, assim, lembrando que é importante, né, que muitas vezes o jovem pode estar com a doença e não ter os sintomas de ter febre, né? Exatamente. E levar a doença levar para o pai, para a mãe, né, para o avô, para as pessoas idosas que estão lá fazendo todo o esforço, né, nem sair para o supermercado. A gente vê que o idoso não está indo, isso é muito bom, tem que ser assim, mas o jovem tem que tomar consciência, né, que ele é alguém que ele pensa talvez que ele pode não contrair, ou ele pode pensar, se eu contrair, eu não tenho, né, os riscos e tal, eu posso não ter um agravamento da doença, mas ele tem que entender que ele está levando isso para dentro da sua casa. E, né, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. E a gente, até com a experiência da gente, a gente entende que é difícil ficar em casa, né, Penha? É difícil, né? Principalmente o jovem, está acostumado a sair para a escola, né, se encontrar com os amigos, com os professores, né?
a escola também tem um pouco de vida social, tem a sociabilidade ali e tal. Então, é difícil ficar em casa. Mas é muito interessante isso, porque a escola, a gente faz reuniões online com os professores, né, semanalmente, está em contato com eles via WhatsApp, enfim, mas a escola tem muito isso, é muito forte o diálogo, a interação. E precisa ser. Escola é espaço de diálogo, escola é espaço de interação, de convívio social, de aprender no coletivo. Né? Escola, eu acho que, embora nós estejamos aí na rede estadual, né, com atividades online, aulas pela TV, né, e agora também estamos entregando material físico nas escolas. Tá? Começamos a entregar, tendo em vista que muitos alunos, não tinham acesso, nem às teleaulas e nem a internet, para ter acesso às aulas. O aluno pode ir na escola, e o aluno agora ele pode na escola pegar o material, né? Então, isso é para a gente, claro, com todas as medidas de segurança, o protocolo, né, de higiene, as medidas de segurança. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: nada vai substituir esse espaço social que é a escola. Então, nós sentimos falta disso. A todos os momentos a gente, né, fala que saudade, né? Às vezes você está na escola, você olha para aquela imensidão de salas vazias, aquele corredor, sabe, o sentimento é de solidão, é de abandono, tristeza, sabe? Mas a gente sabe que é um momento que vai passar, né? E logo, logo a gente vai ter aquele espaço de volta, porque nada substitui isso, sabe? Então, acho que o momento é da gente se conscientizar que precisamos fazer, né, tudo aquilo que está sendo orientado pela Organização Mundial da Saúde, né, por aquilo que a comunidade científica está orientando, e que isso vai passar. Então, nós somos convidados agora, enquanto instituição de ensino, enquanto educadores, a reinventar a educação, né, a fazer diferente, como eu disse anteriormente, de um momento para o outro. Quem dera se nós tivéssemos tido tempo para isso. Nós moramos num país, né, Penha, isso está cada vez mais evidenciado, que tem uma dívida social gravíssima, né? Exatamente. Nós temos um percentual da população que está então, muito abandonada. E aí você traz, então, eu falei do ponto positivo, né? Da potencialidade, que é o professor, é importante lembrar, né? O professor e o aluno entrar nessa engrenagem acelerada no campo tecnológico. Eu vejo isso com bons olhos. E nos ajudou. Mas, por outro lado, nós temos a dificuldade. Pesquisas mostram, né? Essa situação demonstra, ressalta cada vez mais a questão da desigualdade social. Então, as pesquisas mostram isso. O que a gente observa? Poucos alunos têm acesso às máquinas, ao instrumento, a tecnologia. Né, a tecnologia. Poucos têm o conhecimento sobre isso. E o que é alarmante, os alunos de melhor resultado acadêmico são os que mais desenvolvem as atividades no campo digital. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem um agravamento da exclusão. Exatamente. Por quê? Porque parte dos alunos, né, que já não tem um rendimento alto na escola. Quando chega um momento desse, ele tem dificuldade no campo digital, então ele fica mais para trás. Está entendendo? E isso nos preocupa muito. Então, a gente está orando muito a Deus que esse tempo passe logo, que nós venhamos a ter novamente uma educação, né, normal, presencial. Algumas pesquisas indicam aí a necessidade do ensino híbrido, né, que é o momento presencial e o momento online, o momento em casa, mas a gente precisa entender que nem todos da população vão conseguir. Então, reforça a exclusão, né, e a gente não atinge um princípio básico da educação, que é a equidade. Né, oferecer ensino de qualidade para todas as pessoas. Isso é um desafio para nós. Os casos da doença no Espírito Santo ficaram concentrados muito nos municípios da Grande Vitória. E está chegando muito mais no interior. Eu queria só que você desse um destaque para isso, como aconselhamento para nossos estudantes também é um ingrediente importante. E aí, Penha, para depois a gente finalizar. Tá Não, bom? Com certeza. Passa rápido o tempo, né? Não, é bom falar daquilo que a gente gosta, né? Então, a educação está na alma, do DNA da gente, a gente vai falando, é muito bom. Mas é importante a gente ter essa clareza, né? A doença, ela não exclui ninguém. Então, ela começa num ponto e vai atingindo outros, né, outras localidades. A gente está vendo realidades no interior, né, do estado, aqui no norte mesmo, quais as medidas, né, que os prefeitos estão tomando visando isso, né,
disparada, né, para esse índice alto da doença que a gente está vendo em outros pontos. Por que isso, né? Às vezes as pessoas não entendem, não se conscientizam do que elas podem e o que não pode ser feito. E acha, assim, acho que é um sentimento de egocentrismo, tá? Assim, de egoísmo mesmo por parte do ser humano, de achar assim, se eu não estou com a doença, então eu posso entrar no supermercado sem máscara, sabe? A gente não segue aquilo que a comunidade científica está orientando. Então, não é por aí. Às vezes é preciso, né, parar tudo, como aconteceu aí, para a comunidade se conscientizar. Então, ninguém está fora. Se os nossos alunos, né, nossa comunidade no interior, né, se não tem a doença lá, tomar todos os cuidados lá, para que isso não se prolifere também naquela região. Né? É uma tomada de consciência que a gente tem que ter, porque o vírus ele vai, né, de pessoa em pessoa e ele é transmitido. Então, bem, obrigado mais uma vez. Tá bom? Eu que agradeço e pedir a Deus, né, que nos dê tranquilidade. Eu acho que essa palavra é muito importante nesse momento, equilíbrio emocional, né, muita saúde em todos os sentidos, para que a gente consiga passar mais rapidamente, né, nesse tempo difícil que o mundo inteiro está vivenciando. É assim que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Linhares, Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.